Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo à força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura, e escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Consideremos tudo isso, e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto à inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Por isso eu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A posse do reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Emmanuel. Meu irmão, te convido a desligar do mundo externo, a respirar profundamente e agradecermos o dia, esse momento, agradecermos a Jesus, esse médico amigo, e a Aniceto, que estão sempre a nos apoiar, a nos mostrar o caminho do amor. Agradecemos ainda ao nosso Pai que está em toda parte,
que santificado seja o teu nome, Senhor. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o vosso reino de amor, de paz e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. E não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações de nossa própria inferioridade, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para hoje e sempre. Assim, Senhor, te agradecemos por este momento. Estaremos contigo, unidos pela fé, pelo amor, e em busca do aprendizado maior. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos estudar a questão número 265 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. A questão número 265 é a seguinte: havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem integrar-se materialmente a seus pendores materiais? Resposta: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes perecerá eterno, ou melhor, parecerá eterno. E Deus nos deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Bem, segundo nós sabemos, nós somos seres em evolução. Seres que estamos aqui vivenciando nesse mundo que é de provas e expiações. Portanto, somos seres ainda na caminhada, no início da nossa jornada evolutiva. Erramos aqui e certamente erramos também quando estamos no mundo espiritual. Obviamente que, enquanto desencarnados, nós temos uma visão maior das nossas necessidades, porque nós conseguimos abranger uma só visão necessidades de existências anteriores, que aqui o esquecimento que nos é imposto pela reencarnação não nos permite. Mas também temos uma visão maior para o futuro, porque sabemos qual é a real busca de aprendizado, o que de fato nós queremos superar. Isso, obviamente, nos dá uma melhor condição de fazer as escolhas no mundo espiritual. Muitas vezes perguntam, por que eu vou escolher determinado sofrimento no mundo espiritual? É porque quando lá estamos, orientados pelos nossos mentores, nós conseguimos perceber que estando lá no mundo espiritual, nós vamos verificar melhor as nossas necessidades de aprendizado e as possibilidades do que nós haveremos de receber no mundo espiritual mais tarde. Então, obviamente que teremos melhor possibilidade sim de fazer escolhas corretas, mas isso não nos torna sem a possibilidade de errar. Erramos aqui, podemos errar lá também. Aí pergunta-se, mas lá
não estaremos diante dos mentores espirituais que nos darão toda a orientação? Certamente que estaremos. E certamente que a orientação que eles vão nos dar estarão de acordo com as nossas necessidades. Mas há certamente o livre-arbítrio a ser respeitado aqui e lá também. Mesmo diante das orientações, se nós desejarmos escolher um outro caminho que não seja o ideal, obviamente eles vão respeitar a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, a menos que nós não mostremos condições. Obviamente que mostrar condições de escolher não significa ter condições de escolher sempre corretamente, porque senão o livre-arbítrio não teria necessidade de existir. Você só vai poder escolher se você escolher isso, porque essa escolha que é correta para você. Não. Nós temos condições, sim, de, diante de várias possibilidades, escolher uma. Eu quero ir por esse caminho, embora não seja esse o melhor, não seja essa a orientação que nós vamos receber no mundo espiritual. E às vezes, então, nós erramos. E nessa escolha má, nós podemos cair. Às vezes, podemos até fazer uma escolha equivocada, tentando dar uma medida maior do que nós possamos suportar. Eu quero vencer logo esse caminho, então quero enfrentar essas dificuldades tudo de uma vez. Aí os nossos mentores, não, vamos devagar. Você ainda não está em condições de passar por isso. Vamos primeiro aprimorar, vamos até aqui só, numa próxima reencarnação você dá mais alguns passos. Eu não, quero já passar por tudo uma vez, pagar as minhas contas. E quando chega aqui, às vezes, eu não dou conta. Mas pode ser que chegue aqui, eu me esforço dobrado e consiga vencer. E aí eu posso até fazer uma outra escolha e acabar saindo vitorioso. Mas esse não é o normal que ocorre. O normal é que a grande maioria de nós, em que pese ter toda a preparação necessária, toda a programação feita com toda a orientação, nos prepararmos para a vida que vamos ter aqui, a grande maioria de nós desencarnamos sem cumprir totalmente aquilo que nós programamos, de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. E aí damos sim alguns passos, mas não aqueles todos que programamos. E aí vamos lá aprender mais, vir para a nova reencarnação, e essa é a nossa caminhada evolutiva. É a caminhada que o planeta nos possibilita e que nós, ainda diante da nossa pequenez, vamos conseguindo fazer. O importante é que a gente sempre busque vivenciar em todas as situações da vida o amor que Jesus nos ensinou, porque ele é o grande modelo que nós devemos seguir. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: há também espíritos que escolhem nascer em um reduto viciado por gostarem do vício e sentirem necessidade de estar envolvidos nele. Nesses, o senso moral ainda não tem desenvolvimento bastante para lhes mostrar que eles devem se esforçar no sentido de adquirir a decência nos caminhos que percorrem. Não há uma regra geral nas escolhas das provações, mas todas elas nos trazem lições, mais ou menos demoradas, que o tempo fica encarregado de nos transmitir pelos processos da dor. As deduções que a razão nos oferece para escolher essa ou aquela provação vêm impulsionadas pelos nossos sentimentos, pelo tipo de escolha. Os que escolhem tipos de provas para satisfazer suas paixões brutais, mais cedo ou mais tarde arrependem-se das suas escolhas. Embora conhecendo a inconveniência do caminho, Deus lhes concedeu como aprendizado, pois ao descobri-los é que o Espírito permanecerá nos roteiros de luz. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus a sua bênção para todos nós aqui presentes. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, em onde tem as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E falaremos sobre Moisés.
Moisés, né, como sendo a primeira revelação, essa revelação divina em que ele trouxe, né, para a terra a ideia, né, o conceito do Deus, né, único, monoteísta, porque até então os povos antigamente eram politeístas. E Moisés então teve essa grande missão em que ele, né, como espírito legislador, trouxe ao mundo esse novo entendimento a respeito do Deus único. A lei mosaica, né, ela é dividida em duas partes. Ela foi promulgada no Monte Sinai, em que Moisés, né, decretou, né, que seria a lei civil, ele decretou como uma norma que seria para um povo ainda turbulento, né, que precisaria de disciplina, e que o próprio caráter do povo com o tempo se modificaria, e com essa mudança, né, então eles teriam condições de absorver melhor a lei de Deus, que foi promulgada, né, e formulada nos 10 mandamentos. E todos nós sabemos, né, a primeira: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, e não tereis diante de mim outros deuses. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem a embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então seria, né, as 10, a seguinte: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Lembrai-vos, né, de santificar o dia de sábado, né, tirar um dia, né, para que seja o dia de adoração, de meditação, de recolhimento interior, para realmente harmonizar o seu espírito. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo, né, sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometereis adultério, não roubeis, não presteis testemunhos falsos contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, essa lei é de todos os tempos, né? Porque ela tem princípios, né, de caráter divino que ele trouxe, né, para a terra. Essa revelação, né, no Monte Sinai, em que se promulgou, né, os 10 mandamentos, né, que seria justamente esses 10 itens importantes para disciplinar um povo que vinha do conceito monopoliteísta, em que eles deveriam então ter disciplina, mas disciplina divina, né? Uma disciplina para respeitar, para ter a fraternidade com aquele que caminha ao seu lado, né? Os seus irmãos. E essa autoridade em Moisés, ela está justamente, né, por ele ter sido preparado. É toda uma história, né, que o governo do Egito, na época, sabendo que o povo hebreu estava crescendo muito e com medo, né, de haver uma rebelião contra, né, o domínio egípcio, o faraó determina então que todos os primogênitos deveriam ser mortos. Então a mãe de Moisés procura, né, para salvar o seu filho, colocando, né, as suas mãos num destino, coloca ele numa cesta de vinho e deixa, né, o rio levar. E essa cesta justamente, né, vai de encontro à filha, né, do faraó. Essa filha do faraó então cuida de Moisés, né, o recebe, né, como um filho, né, cuida dele, e ele recebe então toda a educação que o Egito, né, uma das maiores nações da época, muito culta, né, muito sábia, passa então para Moisés esses conceitos, né, que na figura, né, da sua personalidade viria a legislar
em favor do povo hebreu. Então nós vemos que Moisés, sendo esse homem, né, cuja autoridade Deus se apoiava nele para que ele pudesse, né, ministrar as leis divinas, ele foi um homem determinado, que veio, né, cumprir com o dever, com retidão, aquilo que Deus lhe havia determinado. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier. Então, a lei mosaica propriamente dita, né, ela é transitória. Ela foi novamente aprimorada por Jesus, em que ele resumiu toda a lei e os profetas, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, constituindo então a segunda revelação. E logo viria, né, a doutrina espírita como a terceira revelação, tudo cumprindo, né, uma sequência para que a humanidade pudesse ter, né, este conceito, ter estes pensamentos que viriam disciplinar. Porque se nós, né, não tivéssemos essas leis que nos disciplinássemos, a gente estaria ainda, né, na lei olho por olho, dente por dente. Nós veremos então, né, nessa figura ímpar, né, de Moisés, uma figura de um legislador, aquele que realmente disciplinou um povo, né, escolhido, né, justamente em que na sua descendência viria Jesus. E esse povo teria essa missão, né, de trazer estes conceitos até então desconhecidos, né, para a humanidade. Mas para que ele pudesse vir, né, um povo ainda bárbaro, um povo ainda que estava saindo, né, da escravidão, ainda totalmente voltado ao imediatismo, tanto que Moisés, quando subiu, né, ao monte, ele demorou, né, certo tempo,
E as pessoas já se incomodavam, já começavam a colocar em dúvida a própria retidão, né, a própria figura de Moisés como sendo, né, o seu grande legislador. Então eles constroem bezerros de ouro para adorar, começam, né, de colocar em dúvida aquelas disciplinas que Moisés já tinha determinado a seu povo. Então nós vemos que naquela época este povo ainda, né, saído do paganismo, né, saindo do conceito politeísta, começava então a se disciplinar perante esses conceitos, né, que haveria aprimorar-lhes o espírito, né, para novas revelações. Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que Ele diga algo? E por que penso tais coisas? Porque nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado, com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então fico contente e emocionado pela presença de Deus na terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com que Ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento. Correrei ao seu encontro ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais? O amor em movimento. Então nós vemos que Moisés, né, através do conhecimento adquirido, né, no Egito, inclusive conhecimentos ímpares, né, que a gente nota, né, as pragas que ele previu, a própria abertura do Mar Morto, né. Então nós vemos que Moisés teve um papel preponderante, né, nessa primeira revelação. E nós, como espíritas, né, hoje nós não precisamos, né, se assentar numa pessoa, né? A doutrina espírita, ela não está assentada como na primeira revelação, que estava sobre os ombros de Moisés.
A segunda revelação, né, nos ombros, né, do Cristo. E a terceira revelação, ela vem justamente na vozes, né, dos Espíritos, trazer este conceito, né, mais aprimorado. As leis, inclusive, de ação, né, e reação, em que tudo que nós fazemos, né, seja aqui ou seja na espiritualidade, ela tem reflexo para todos nós nos nossos destinos. Pois o nosso destino é justamente aquilo que fazemos hoje, é que determina no amanhã as consequências, né, de nossas atitudes, seja para o mal ou seja, né, para o bem. Pois tudo que nós fazemos, né, é a lei de retorno, que retorna para nós de forma em que o universo, né, ele está, né, a nosso favor. E se nós fazemos o mal, isso retorna para nós com a lei de ação e reação, pedindo, né, reparação de nossos erros, né, dos nossos desequilíbrios adquiridos. E é justamente, né, através da reencarnação que nós temos a oportunidade de buscarmos a reparação dos erros, né, perpetrados. E Moisés, né, como esse grande legislador, ele foi muitas vezes duro, né, porque necessitava justamente dessa disciplina, desta autoridade, né, em que ele colocava claramente que foi concedida por Deus para libertar o povo hebreu, né, da escravidão. Mas não, às vezes, né, hoje com o entendimento mais aprimorado, nós vemos que a liberdade que Moisés traria ao povo hebreu era justamente a liberdade para com o erro, né, a liberdade para com o desequilíbrio, né, porque nós só nos tornaremos felizes quando o mal, quando o erro não fizer mais parte, né, de nossa conduta. E assim, né, nessa continuidade, hoje dentro da doutrina espírita, nós vemos que o Espiritismo veio também dar complemento, né, aos ensinos de Moisés, aos ensinos do Cristo, pelas vozes, né, dos Espíritos. Eles vêm justamente nos alertar que existe uma vida que prossegue após a morte e que essa vida ela vem, né, de vários milênios, né, de reencarnações passadas, para que nesse nascer e renascer nós possamos realmente nos encontrarmos, encontrando nas leis de Deus o caminho correto, né, a seguir. E é realmente, né, essa mensagem do Cristo que nós procuramos, né, trazer para todos vocês, para que nós possamos ver, né, que o que Moisés deixou para nós, né, toda essa legislação, ela teve um papel preponderante, né, e ainda tem, né, porque são conceitos, né, bastante profundos, né, não matar, não roubar, não cometer adultério, né, não prestar falso testemunho, né, justamente nos convocando à retidão. E é isso justamente, né, que hoje nós, 2000 anos, né, do advento do Cristo, né, e mais de 3.600 anos do advento de Moisés, e nos encontramos neste período, né, de transformação da humanidade. A transformação é justamente, né, nesse momento grave, porque nós passamos em que um planeta, né, de provas e expiações, nós haveremos de alcançar, né, o patamar do mundo de regeneração, e que esse momento, né, exige de nós essa vivência dos conceitos, né, dos 10 mandamentos, das leis que Jesus, né, nos ensinou, né, que ele resumiu, né, os conceitos de Moisés, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ter na figura do próximo essa figura central, né, amar como a nós mesmos. E dentro da doutrina espírita nós sabemos que a vida é de continuidade. Ela não existe, né, vida aqui ou vida depois da morte. Não, a vida é única. Apenas temos uma vida, né, no plano espiritual ou uma vida no plano material. Mas ela é única, porque nós somos seres únicos, criados para vivermos eternamente. Tivemos um princípio, sim, mas jamais, né, na existência
deixaremos, né, de existir como espírito. E é justamente isso que a doutrina espírita nos alerta, para que nós venhamos a fazer de nossa existência um caminho nos exemplos de Jesus. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos disse, né, que ninguém vai ao Pai. Quando nós falamos ninguém vai ao Pai, é justamente essa plenitude, né, essa felicidade interior. Ninguém alcança a felicidade interior se não seguirmos os caminhos pelos quais Jesus nos deixou. Que Jesus nos abençoe, nos dê entendimento cada vez maior, né, das suas leis, para que nós venhamos fazer de nossa vida uma oportunidade, né, de aprendizado, de busca, né, do equilíbrio através do seu exemplo. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos
que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.